Muito bem, Alan. A gente no pré-jogo falava muito uma coisa que chamava atenção, né? A gente tinha um meio de campo hoje que o Diego faria a função do Arrascaeta, Bruno Henrique e Marinho jogariam para tentar auxiliar Pedro, quem sabe, a deslanchar, inclusive, quem sabe, a readquirir, né, a confiança e principalmente a sequência de jogos e mais gols, né? Para que tivesse aí uma mudança, né, de ares, uma mudança de clima. E, cara, infelizmente isso não aconteceu. E por uma série de razões, né? E eu queria que você comentasse sobre todas essas razões. A gente tem Diego, a gente tem Marinho, o próprio Bruno Henrique, a saída do Marinho e a entrada do Lázaro, a gente tem a saída de outros jogadores, enfim, do próprio Bruno Henrique depois, enfim. Aí eu queria muito que você comentasse. Se fala hoje, se fala agora assim, pô, o Pedro tá aí, fez um gol, mas puta, não entregou. Mas e aí, para você, é culpa realmente do Pedro? É culpa de tudo que vem acontecendo em volta, principalmente num jogo como hoje, né? Nesse jogo de hoje, principalmente. Como é que você explica o Flamengo ter feito só 2 gols, um somente do Pedro? Vamos lá. Então, assim, Perrotinha, alguns fatores são importantes que a gente comente aqui. Primeiro, tem alguns jogadores que, infelizmente, não têm mais condições de permanecer no Flamengo, né? É o caso do seu Diego Ribas e do seu Léo Pereira. Para mim, são jogadores muito fracos, muito limitados, né? A renovação do Diego Ribas foi um absurdo, foi um erro gigante, monstruoso do senhor Marco Braz, tá? E ele prova cada dia, a gente tem mais convicção e certeza de que o Flamengo acabou jogando muito dinheiro fora. Uma vez dito isso, hoje, eu acho que ficou um pouquinho da soberba que eu tive aqui, tá? Mas que eu, como torcedor, eu posso ter. Não os caras dentro de campo. Os caras têm que entender que quando começa e a bola rola, são 11 contra 11. E aí, amigão, você tem que estar com uma disposição maior, por mais que você tenha mais habilidade, tenha mais jogadores, né, de qualidade, você tem que ter também uma vontade maior do que a do adversário para você conseguir construir o resultado. E isso hoje se dificultou, Perrotinha, porque nós tínhamos no meio de campo zero de criação. A gente sabe que com a saída do Arrascaeta, o Flamengo perde completamente a criatividade do meio de campo. O Diego Ribas não tem a menor possibilidade de dar essa criatividade no meio de campo e acabou prejudicando uma morosidade da equipe e também, individualmente, alguns jogadores foram muito mal. É claro que é muito cedo para a gente taxar ou querer falar alguma coisa do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas estava há muito tempo no departamento médico, é o primeiro jogo do Ayrton Lucas, está sem ritmo total de partida, é a primeira partida que ele faz, mas assim, pontuando isso, ele fez uma partida ruim. Ele não mostrou nenhum lapso de habilidade, de categoria, que possa ter, né, me dado a tranquilidade de falar aqui, ó, calma, galera, não é a hora, e não é a hora mesmo de criticar o Ayrton Lucas com relação à partida que ele fez, mas também não me deixou nem um pouquinho alegre, eu vou ser muito franco com vocês. Aí a gente vai para o Marinho. Marinho pede chance na direita. Marinho está jogando errado na esquerda. O Paulo Souza está inventando o Marinho na esquerda. Marinho não tem capacidade de jogar na esquerda, porque, porra, o potencial dele é pela direita para abrir e chutar. Aí o Marinho joga hoje pela direita. O que o Marinho me faz hoje? Absolutamente nada. Você já não tem um Diego Ribas, que teoricamente precisava substituir o Arrascaeta na criação, fazendo qualquer coisa que contribua positivamente para o ataque. E aí, do outro lado, você tem o Marinho, que erra tudo que tenta, que não consegue se encontrar no jogo, que não joga absolutamente nada. Aí, Perrotinho, as chances da gente fazer uma grande partida ficam praticamente nulas. Sem contar que no lado direito você tem o Marinho e o Rodinei, que mata tudo quanto é lance, tudo quanto é jogada. Então nós estávamos com o lado direito morto, o lado esquerdo, com o Bruno Henrique, com algumas boas jogadas, poderia ser o lado que teoricamente, deveria ter nos dado um gol. E a chance aconteceu. No primeiro tempo, ele entra num bom lançamento e raro do Diego, ele acaba cortando o zagueiro e ele desperdiça chutando a bola para fora. Mas foi muito pouco do Bruno Henrique, que a gente sabe que é titular absoluta, né? Que é um grande jogador. E quando a gente vai para falar do Pedro, Perrota, eu vou ser muito franco contigo. Acho que o Pedro hoje, né, fez um jogo bom perto das partidas que o Pedro vinha realizando. Galera, o Pedro acabou fazendo um gol. É claro que aquele gol de artilheiro, aquele gol de jogador atacante, que entra rasgando no meio da área ali, uma boa bola cruzada dentro da área. Mas ele tem outras oportunidades e ele acabou
né, finalizando de forma correta. Tem um lance de cabeça que o goleiro faz uma grande defesa, ele cabeceia para o chão, a bola ganha velocidade e o goleiro do Altos faz uma grande defesa. Tem um outro chute que ele faz cruzado, que a bola beija a trave também, o goleiro chega a espalmar a bola bate o Pedro à trave. Então, o Pedro, se compararmos as partidas anteriores do Pedro, Perrotinho, ele não foi ruim, não. Tá? O Pedro evoluiu, o Pedro apresentou uma melhora e ainda conseguiu fazer o seu gol. Então, os pontos negativos ficam por conta, sim, do Marinho, que eu tenho expectativa que pela direita possa vir a criar alguma coisa e não criou absolutamente nada. O Diego está mais do que provado que não tem a menor condição. Nós tínhamos ali, né, o Rodinei sem condição nenhuma de continuar no Flamengo. A gente tem visto isso para a galera que queria antecipadamente, por causa do Carioca, né, renovar o Diego, o Rodinei. Está aí a prova do nível que a gente pode ter do Rodinei. Então, por isso, Perrota, a gente teve tanta dificuldade para superar a equipe fraquíssima do Altos, meu parceiro. E aí, eu vou trazer um outro ponto aqui, né, para terminar essa análise e devolver para você, caro Perrotinho e Marcão Beton. O Santos, como goleiro, tem que... peraí, não, deixa isso para daqui a pouco. Então, deixa para daqui a pouco, então. Eu queria falar sobre esse negócio do Pedro do ataque agora, aí daqui a pouco a gente vai para a defesa. Guarda só um pouquinho. Beleza. Só um pouquinho. Vai, então. Alan, eu vou retomar a pergunta para você e vou fazer essa pergunta para você e para o Marcão, tá? Que é o seguinte, a gente estava falando também no pré-jogo, né? E você já respondeu a sua impressão com relação ao Pedro, e eu vou fazer uma pergunta que para você vai ser mais fácil de responder e depois o Marcão pode até analisar. Que é o seguinte, isso tudo que está acontecendo, por exemplo, no caso do Pedro, é esquema de jogo do Paulo Souza que mata o Pedro ou é jogador? Para você, o que pesa mais? Ou, se você vai falar, não, são os dois. O que pesa mais para você ou não? Para mim, são os dois. Para você, os dois. Alan, para você? Para mim também. Para mim tem os dois também. Tem um pouquinho sim, do esquema do Paulo Souza, que ainda não foi bem absorvido pelos jogadores. Beleza, o esquema do Paulo Souza precisa muito de movimentação lá na frente. O Pedro não tem isso como característica. Ele é um jogador mais fixo, né? Você tem reparado que ele tem saído da área pra caceta? Hoje ele saiu bastante, inclusive. Né? E ele sai até mesmo para tentar fazer esse pivô ali, tentar dialogar ali com os jogadores de meio campo. Mas, assim, tem uma parte do esquema, então uma parte que ele tá mal. Ele tá mal, tecnicamente ele tá mal. Hoje a gente viu ele limpar uma bola e aí, na hora de bater, ele deu um peteleco na bola. Né? Então, assim, algumas bolas ele não consegue dominar. Ele chegou na cara do gol e adiantou uma bola, e aí dividiu com o goleiro, né? E aí a bola acabou saindo. Tá? Teve algumas jogadas. Hoje, assim, eu não consigo falar assim, ó, vamos lá. A gente teve alguns jogos que a gente falou, o Gabriel não teve chance de gol. O Gabriel chutou uma bola no gol. Hoje o Pedro chutou, sei lá, 5 bolas pro gol. Ele chuta uma no primeiro tempo muito mal, ele faz o gol, depois ele dá uma cabeçada, tem a bola na trave, né? Tem essa que ele adianta e divide com o goleiro. Ele teve algumas oportunidades. Hoje a bola chegou. Né? Em tese, a bola chega. E aí ele tem um aproveitamento abaixo do que o Gabigol tem, muito abaixo do que ele já teve um dia. Eu acho que tem um problema técnico do Pedro, e aí pode ser até alguma coisa mais... Já está afetando aí o psicológico dele com essa questão de Palmeiras. O Pedro não pode ser reserva. Né? Inventaram isso agora, que o Pedro não pode ser reserva. Né? E aí pode ter um componente desse e pode ter um componente técnico mesmo que ele está mal. Ele está muito mal.